Associação Mulheres Avante. AMA. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa Reis, sou dentista, especificamente endodontista, né? E fui convidada pelo pessoal aqui da AMA para falar um pouquinho sobre o cuidado odontológico, né, a pacientes com diabetes, né? Mas para falar um pouco desse cuidado, né, que a gente tem que ter no atendimento ao paciente diabético, eu queria falar um pouquinho sobre a diabetes, né, a doença diabetes mellitus, certo? Então vamos lá. O que vem a ser a diabetes? Diabetes é uma doença metabólica, uma doença crônica, onde a gente observa níveis elevados da glicemia no sangue, né, do açúcar no sangue, por um período elevado de tempo, por um período longo de tempo, certo? Tem alguns sintomas que podemos citar sobre esses sintomas. A vontade frequente de urinar, sede e fome elevada, né? A perda de peso rápida também é um sintoma do diabetes. Outra coisa, e como é que a diabetes está relacionada à saúde bucal? Tem algumas manifestações bucais que os pacientes diabéticos apresentam. E isso é importante para nós dentistas, né? Ou tanto em consultório particular ou em rede pública, né? Da atenção básica. Isso é importante para que a gente possa identificar esses sinais e sintomas, né, essas manifestações bucais e até mesmo direcionar o paciente para o correto tratamento, porque às vezes o paciente nem sabe, né, que tem diabetes. E esse conhecimento nos ajuda a direcionar o paciente ao tratamento correto, né? Então, dentre essas manifestações bucais, a gente pode citar a xerostomia, que é caracterizada. Xerostomia, que é caracterizada pela sensação de boca seca. A xerostomia também pode vir junto com a hipossalivação, que são coisas parecidas, mas são diferentes, né? A hipossalivação é a diminuição mesmo na quantidade de produção da saliva, né? E a xerostomia é só a sensação de boca seca, né? Aquela salivação meio grossa, e aí o paciente refere isso, sensação de boca seca. E a hipossalivação é a redução na quantidade de produção de saliva mesmo, certo? Junto com a hipossalivação, o paciente refere muito aquela sensação de dormência e também de ardência na boca. E essa sensação é chamada de síndrome da ardência bucal. E aí, algumas coisas também estão relacionadas à xerostomia, e a hipossalivação, né? Porque assim, a saliva, ela é um meio importantíssimo para a manutenção do pH e do equilíbrio bucal. Então, quando a gente tem a redução da quantidade e a qualidade, né, dessa saliva, a gente vai ter uma menor limpeza, digamos assim, e uma maior probabilidade do paciente ter infecções bucais, né, infecções bacterianas, uma maior prevalência de cárie também. Outra manifestação bucal é a candidíase. Candidíase é uma infecção por fungo, especificamente o fungo Candida albicans. E essa candidíase são placas, né, manchas esbranquiçadas que pode aparecer na boca inteira, inclusive fora da boca também. Às vezes ela também pode vir avermelhada, mas a característica maior é de manchas esbranquiçadas. E a manifestação bucal mais comum, né, e que tem mesmo relação direta com pacientes diabéticos, é a doença periodontal. O que vem a ser doença periodontal? É a infecção bacteriana dos tecidos de suporte do dente, certo? Que é osso e ligamento periodontal. Esses tecidos, eles são os tecidos que sustentam o nosso dente na boca, né? Por isso também muitas vezes a gente vê muito relatos de pacientes, e também a gente vê pacientes com dente com muita mobilidade, né? Os chamados dentes mole.
Justamente por isso, porque a infecção da doença periodontal, a infecção acomete os tecidos de suporte, ou seja, os tecidos que suportam o dente na boca, que é osso e ligamento periodontal, certo? Então, assim, o diabetes, ele tem uma ligação direta com a doença periodontal. Eu vi um estudo de um hospital cardíaco em que eles comprovaram mesmo essa relação da infecção da doença com os níveis de glicemia no sangue. Então, o diabetes, ele é um fator de risco para a doença periodontal, né? E a doença periodontal, ele tem um impacto muito grande no controle glicêmico. Então, o que é que tudo isso, o que é que a gente vai, o que é que leva isso ao cuidado que a gente tem que ter com o paciente? Existe uma classificação onde a gente define o risco do paciente diabético, né? Essa classificação tem baixo risco, médio ou moderado e risco grave, que é o que vai conduzir esse atendimento. Pacientes que têm a glicemia em jejum menor que 200 decilitros por miligramas por decilitro, desculpa, é um paciente controlado, né? Nesse paciente a gente pode fazer os tratamentos odontológicos normalmente, certo? Sem nenhum cuidado prévio, a gente, assim, cuidado prévio, diga, né? Assim, sem nenhuma ressalva, né? Sem nenhuma restrição, ou seja, a gente vai atender esse paciente da mesma forma que a gente atenderia um paciente sem diabetes, certo? Ou seja, aquele paciente controlado. Já o paciente que tem essa glicemia em jejum entre 200 e 250 miligramas por decilitro, é um paciente com risco moderado. Nesses pacientes, para os procedimentos cirúrgicos, como extrações, raspagens a céu aberto, né, que a gente chama, raspagem subgengival, cirurgia de implante, a gente vai fazer o procedimento, ou seja, não é contraindicado fazer o procedimento odontológico nesse paciente, mas a gente vai ter que tomar alguns cuidados. E um desses cuidados, muito importante, é a antibiótico profilaxia, ou profilaxia antibiótica, né? Que é o paciente tomar a dose adequada do antibiótico 1 hora antes do procedimento, para que a gente evite uma disseminação na circulação sanguínea, uma disseminação infecciosa, tá certo? E quanto ao paciente com risco severo, risco grave, a gente não vai fazer nenhum tipo de procedimento odontológico, de tratamento odontológico, ou seja, nós vamos encaminhar esse paciente para o seu médico para que seja estabilizada essa glicemia, certo? Vai uma observação. Em caso de procedimentos longos, ou seja, estamos lá fazendo uma cirurgia de implante no paciente, né? Ou extrações múltiplas, um procedimento mais longo, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma inter-relação com o médico desse paciente, com o nutricionista desse paciente. Por quê? Porque em procedimentos longos, como isso de extrações múltiplas ou de implante, muitas das vezes o paciente ele vai ficar alguns dias sem poder mastigar, certo? Então, o nutricionista é importante nesse momento para que consiga dar ao paciente as mesmas quantidades, né, de carboidrato, proteína que ele necessita, só que em outra forma, como alimentação líquida e pastosa, né? Ele não vai poder mastigar. Outra coisa importante também, a gente tem que falar com o médico desse paciente para que ele ajuste a quantidade, seja da insulina que ele usa ou do hipoglicemiante oral, porque ele vai ficar muito tempo, né, sem se alimentar. E outra coisa também importante, essa glicemia ela deve ser monitorada a cada 2 horas. Então, durante o procedimento a gente para um pouquinho e monitora essa glicemia, tá bem? Bom, gente, uma coisa muito importante também é sobre a intercorrência. Qual a maior intercorrência que pode acontecer durante um atendimento odontológico a um paciente diabético, certo? É a hipoglicemia, né? Que é a maior intercorrência que pode acontecer. O que vem a ser hipoglicemia? É justamente a baixa brusca no nível de glicose no sangue. É aquela baixa repentina, né? Rápida no nível de glicose no sangue.
Essa hipoglicemia, a glicose, ela quando estiver abaixo de 70 miligramas por decilitro, já é um quadro de hipoglicemia, certo? Então, existem fases dessa hipoglicemia, a gente também tem que estar preparado para identificar, porque né, durante essas fases, né, com sintomas, pode ser que o paciente também não apresente esses sintomas, principalmente na fase leve, na fase inicial, né? Então, quais são esses sintomas da hipoglicemia? Na fase leve, o paciente relata, quando tem um sintoma, fraqueza, suor, tremores, né? Então o paciente já está ali, a gente já tem que estar percebendo que pode já estar entrando num quadro de hipoglicemia, certo? Na fase moderada, o paciente ele fica meio confuso, fica meio agressivo já, irritado, né? A fase moderada. E a fase grave é aquela fase que o paciente realmente perde a consciência. Ele fica inconsciente, dá convulsão também, né? Então, o que é que a gente precisa fazer nesses casos, quando acontece isso? Na fase leve e moderada, né, a gente vai precisar aferir, né, como é que está essa glicemia para saber e dar ao paciente fontes de carboidrato de absorção rápida, ou seja, um suco de fruta, um refrigerante mesmo, né, a gente dá ao paciente que são fontes de carboidrato de absorção rápida, ou seja, para fazer aquele açúcar subir um pouco o seu nível, né, e sempre monitorando 15 minutos depois, a gente faz com que ele ingira mesmo esse carboidrato de absorção rápida e monitora a sua glicemia 15 minutos após, né? E o provável, o esperado que aconteça é que essa glicemia aumente até se estabilizar ao nível normal, né? E nos pacientes em que acontece a fase grave, ou seja, o paciente perdeu a consciência, muitas vezes ele convulsionou, muitas vezes, né, desmaiou, perdeu a consciência e isso, o que é que a gente vai fazer? A gente não tem como fazer ele ingerir esse carboidrato, a gente tem que administrar via venosa a glicose mesmo no sangue do paciente, esperar o retorno dele e aí sim oferecer os carboidratos de absorção rápida, né? Então assim, gente, meu tempo tá terminando, mas assim, eu acho que deu para ter uma luz, né, um apanhado de que assim, o paciente diabético, ele não é, quando controlado, ele não é um paciente contraindicado para procedimentos odontológicos, certo? A gente precisa entender que o paciente bem controlado, ele é um paciente apto, óbvio, a fazer tratamento odontológico e nós somos, as pessoas, né, nós somos justamente os profissionais mais indicados para isso. Claro que tem toda uma outra gama de conhecimentos, como os anestésicos que devem ser usados, os remédios que devem ser usados, né, como ansiolíticos, por exemplo, porque a ansiedade também aumenta o nível de glicose do sangue. Então, tudo isso a gente tem que estar preparado para atender. Mas, assim, a gente tem que entender também que nós somos os profissionais de saúde que precisamos estar preparados, precisamos ter o conhecimento necessário para que oriente também esse paciente, né? Porque muitas das vezes, como eu falei anteriormente no início, o paciente não sabe que tem diabetes, né? E assim, hoje, com o avanço da qualidade de vida mesmo, né? O avanço da idade, as pessoas, elas estão adoecendo, estão envelhecendo mais, né? E a gente precisa estar aqui como promotor de saúde, né, promotor de saúde, orientar essas pessoas mesmo, quando diagnosticado, procurar atendimento, porque assim não é com o dentista que ele vai tratar do diabetes, né, mas assim é com o profissional médico, endocrinologista, nutricionista, que é super importante na dieta do paciente. Então assim, é uma gama de profissionais mesmo que estão aptos para orientar e para receber esse paciente, tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado com esses poucos minutos assim que a gente tem para falar de uma doença tão importante, tão rica, né, e tão diretamente ligado com a nossa odontologia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido aí algumas dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida ainda, podem esclarecer, ficar à vontade, né? Pode tirar dúvida pelo direct. Espero que eu tenha ajudado mesmo.
Quero agradecer muito aqui as meninas da AMA pelo convite. Me apresentei no final, né? Vanessa, dentista. Sou formada pela UFBA, me formei em 2007 pela UFBA e fiz especialização em endodontia. Atendo aqui em Catu, no meu consultório particular, e também no serviço municipal, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus.